Tiago capítulo 5. Versículo 13. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde, perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Você pode falar isso aí para alguém, dizer assim: a sua oração tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu. E a terra deu a sua colheita. Amém. Até aqui, vamos orar a Deus, vamos pedir a palavra do Senhor para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho é a Tua palavra, a resposta certa para nós é a Tua palavra, o que dirige os nossos passos é a Tua palavra, sobre a Tua palavra queremos andar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isto, dá-nos palavra, dá-nos alimento sólido, fala conosco, forma-nos, trabalha hoje aqui, pessoas aqui, trabalha corações aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vou contar algumas histórias para vocês, são algumas delas de leituras de livros. Alguém aqui está lendo livro? Levanta a mão, gente. Está lendo livro? Tá, ok. Algumas dessas histórias são leituras de livro, outras coisas que eu mesmo vivi. Um homem procurou um pastor e disse ao pastor: eu não sei orar. Como eu faço para orar? O pastor então orientou a fazer dessa maneira. Eu já contei essa história aqui. Coloque uma cadeira no seu quarto, em frente à sua cama. Imagina que Deus está sentado na cadeira, sente perto dele e comece a falar com ele, e com certeza ele ouvirá. Muito obrigado. A família desse homem notou que ele começou a passar cada vez mais tempo no quarto. Toda hora ele dizia: vou para o quarto. Como ele pediu para não ser interrompido, a família não. Só que ele começou a ficar mais tempo, mais horas. A família começou a ficar preocupada, porque ele entrava dentro do quarto e não saía mais. Depois de muitas horas ele saía do quarto. Até que um dia ele não saiu mais do quarto. E entraram no quarto e o encontraram morto. Ele estava sentado na cama e deitado com a cabeça na cadeira da frente. No velório, o pastor perguntou o que foi que aconteceu com ele. E disseram: nós não sabemos.
encontramos ele deitado com a cabeça na cadeira. O pastor que tinha orientado, na hora imaginou. O Senhor o recolheu enquanto ele estava com a cabeça no colo de Deus, depois de muito tempo de oração. Um dia eu estava na empresa onde eu trabalhava, no escritório, e uma pessoa que recebeu um recado urgente, e o recado era comparecer no escritório até tal horas e trazer currículo. A pessoa correu, pegou o currículo, pegou alguns documentos e foi para a empresa. Indo para a empresa levar o currículo, ela falou assim: vou passar lá no pastor. E foi lá no escritório. Chegou lá com o currículo na mão. Ela falou: pastor, chamaram para eu levar o currículo, mas eu gostaria de orar antes. Pastor, pode orar comigo? Nós sentamos, colocamos o currículo, colocamos as mãos e começamos a orar por aquilo. Saiu dali, foi para a empresa, entregou o currículo e à tarde foi chamada para trabalhar. Pergunta para alguém se você acredita nessa oração. Na minha sala, se você nunca entrou e não tem medo de entrar, porque tem gente que tem medo de entrar na sala do pastor, não sei porquê, né? A maioria dos livros é sobre oração. E é maravilhoso orar. É muito gostoso, você não imagina. Deixa eu fazer uma pergunta, e aí a gente vai olhar aqui, tá bom? Por favor, dá um testemunho agora com a mão levantada. Quem está aqui tem alguma experiência com oração? Olha, irmãos, olha, dá uma olhadinha aí, vira a cara, pode virar, não tem problema não, pode olhar. Um irmão me contou uma vez, nós estávamos num evento, ele me contou que após alguns exames descobriu que estava com câncer. E ele ficou assim chocado com aquilo, ficou sem saber o que fazer. No aniversário dele, quando falaram brincando assim, faz um pedido, o que você quer de aniversário? Ele pediu. E ele disse que falou com Deus, ele falou: Senhor, eu quero ser curado desse câncer. Foi à igreja dele, num culto, uma pessoa chegou e disse: preciso orar com você, falou para ele. Começou a orar no Espírito, em línguas. Uma pessoa ouviu, começou a traduzir e dizer: é isso que está falando. E o que está falando é: hoje você recebe o presente que você pediu. Quando ele foi fazer o exame, não tinha mais o câncer. Engraçada essa reação. Todos nós sabemos isso. Palavra de hoje: por que você não ora? Todos nós sabemos isso. Tudo. Não há ninguém aqui, irmãos, que diga que não sei. Sabe, você sabe que se você orar, o Deus Todo-Poderoso ouve. Você sabe disso, irmãos. Então, por que você não ora? Infelizmente, as pessoas fazem da oração, e agora se você quiser anotar, seria muito bom. As pessoas fazem da oração um antibiótico. Ou seja, enquanto ela está com o problema, ela ora, não falha
um dia é antibiótico. É interessante. Quem já tomou antibiótico? Tem antibiótico, o médico fala assim, ó, mesmo que o problema pare, continue. Não fala, não interrompe, não fala. Até que complete, ele fala isso, não. Para você ter uma ideia, eu não sou médico aqui, nossa, gente, por favor, né? Não estou aqui, mas se tornou até um problema, porque as pessoas passaram a jogar antibiótico fora. Hoje, um antibiótico é receita, tem seu telefone, tem seu documento, quem comprou. Tão sério que é, porque as pessoas antigamente tomavam 3, ficou bom, jogava o resto fora. Oração, na vida de muita gente, virou um antibiótico. Por isso, por favor, preste atenção, por isso que tem pessoas que têm que ter problema. Porque se ela não tem problema, ela deixa Deus, ela esquece de Deus, nem na casa de Deus ela vem. Tem gente, irmãos, que se a vida dela ficar boa, é um problema para ela. Se a coisa assim der uma... Eu me lembro de uma pessoa que ela estava numa situação muito difícil mesmo, e ela pediu oração, pediu e tal. Gente, sem brincadeira, a vida dela deu uma andada assim, de uma hora para outra. Ela trabalhava com pedidos, né? E começou a aparecer pedidos, a vida dela andou tal, sumiu, gente, desapareceu. Um dia encontrou, ela estava até envergonhada assim e tal. Ai, pastor, eu não estou indo, porque o senhor não imagina, eu estou com tanto pedido. Eu falei, eu entendi. Você só esqueceu de quem tem te dado tanto pedido. Oração não pode ser antibiótico, né? Não pode. Colossenses 4:2, não se cansem de orar, perseverem nisso, estejam vigilantes e lembrem-se de ser grato. A palavra perseverar, preste atenção, a palavra perseverar, ela quer dizer continuar, é isso que quer dizer, você pode olhar lá, quer dizer continuar, porém, perseverar tem raiz na teimosia. Então a palavra é, sejam teimosos em orar, teimosia. Você já lidou com alguém teimoso? Não adianta, gente, teimoso. Você manda parar, não paro. Você manda larga, não largo. A palavra aqui, seja teimoso em orar. Quem pode dizer um amém aí? A igreja tem que ser teimosa em orar. Vamos falar para ela, não ora mais, não precisa. Mas por que você ora tanto? Mas por que você... Porque eu sou teimoso em orar. Hoje, se você não lembrar de mais nada que eu falei aqui, você vai sair daqui e dizer assim, o dia que o pastor mandou ser teimoso. Vamos lá. Não pode fazer da oração um antibiótico. Outra coisa, o último recurso. Não pode. A oração não pode ser. Olhe para mim. É impressionante nós termos um poder tão grande. Quem já orou e teve vitória aqui, diga amém. É grande, irmãos, é um poder sobrenatural, é um poder que não tem prazo, não tem data, não tem limite, não tem barreira, não tem lugar. Aonde você estiver, se você parar 1 minuto e levantar um clamor, Deus está lá. É um poder, é uma coisa assim. Eu vou usar um exemplo ruim, tá bom? Mas é uma arma que você saca em qualquer lugar. Funciona. Para você ter uma ideia do que eu vou falar, nós podemos, em oração, pedir, venha o teu reino. Pode dizer amém aí? O que quer dizer isso? Que a tua vontade,
assim como é feita no céu, seja feita aqui na terra. Irmãos, pensa numa coisa assim, sobrenatural. A intervenção de Deus, do jeito que Ele governa os céus, entrar dentro da sua casa, sua empresa, seu físico, sua alma, sua escola, interferir. Ele entra lá dentro e Ele muda tudo do lugar. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E olhe para mim, agindo Deus, ninguém pode deter. Não tem autoridade, não tem alguém com um crachá que possa dizer, não, mas aqui, não existe aqui. Há mães que vão ouvir essa palavra pela internet e vão saber do que eu estou falando. Há mães que oraram por filhos no inferno e sabem que seus filhos estavam no inferno, em zona de prostituição, em boates, barzinho, brejinho, mas oraram, venha o teu reino sobre o meu filho. Não é brincadeira não, o anjo foi lá, cara, tirou lá de dentro do brejinho, tirou. Mas não pode ser o último recurso. Você não pode ter um poder tão grande como esse e ser a última coisa, depois de tudo, depois que você fez tudo, depois que... Gente, eu tenho plano de saúde, ruim pra caramba, mas eu tenho. Para mim, plano de saúde era sinônimo de não ter fila, mas não muda nada. O médico marca as 10 para todo mundo, é eu e mais 20. Mas tá bom, já é alguma coisa. Agora, antes de ir, eu já levantei um clamor. Quando aparece aquele homem de jaleco branco, eu sei que tem alguém sobre ele. Você crê nisso? Não é o último recurso, mas depois que o médico falou, eu não sei o que é, nós vamos ter que fazer um exame. Não, irmão, eu já orei antes. Quem aqui, por favor, vamos lá, me ajuda. Se eu não conseguir pregar, não tem problema não, me ajuda aqui. Quem aqui foi num médico que ele acertou assim? Gente, até você ficou impressionado, que o médico acertou, deu um remédio que foi assim, ele acertou. Quem sabe disso que eu estou falando assim? Você ficou até impressionado, que você foi, talvez você tenha ido num outro, ou alguma coisa, e o médico chegou lá e falou assim, não, é isso. Você tomou e passou. Quem já viu isso? Você acredita que foi Deus nisso aí? Mas aí você está querendo dizer que o médico estudou e não sabe? Não, eu acredito. Mas eu queria dizer para você que a sabedoria vem do alto. Vem do alto, meu irmão. E na minha vida é Deus. Não sei como é que é nos outros, mas na minha vida tem a mão de Deus. Então orar não pode ser o último recurso, tem que ser o primeiro. Por isso que orar tem que ser algo prática pela manhã. Imagina eu dirigindo lá, acontece uma coisa e eu falar, também não deu tempo de orar. Não, eu orei em casa, meu irmão. O que acontecer a partir de agora, eu já entreguei nas mãos do meu Senhor. Toda a minha preocupação, minha ansiedade, eu já entreguei. Alguém acredita nisso? 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Olhe para mim, isso é tão real assim de ser o último recurso, preste atenção, ser o último recurso, que a gente terceiriza. Nós fazemos tudo, depois a gente até pede para outros orarem por nós, depois que nós vamos orar. Você tem uma noção do que é isso? A gente confia mais na oração dos outros. Por fim, é que nem a pessoa que pede oração para mim e fala assim, eu vou orar porque esse pastor aí, ele deve estar cheio de coisa. E ontem ele estava cansado, melhor eu orar porque eu acho que ele dormiu.
Você já devia ter feito isso antes. Tem mães que pedem oração para mim, eu falo assim: você sabia que a sua oração tem mais força que a minha? É como assim? Pô, a mãe falando com Deus, o pai falando com Deus, o dono do negócio falando com Deus, do que eu vou ser um intercessor ali. A sua oração tem muito poder. Alguém acredita nisso? Vamos lá. Tem gente que faz da oração um pedido. Um pedido. Gente, oração não é pedido. Por favor. Infelizmente, nós relacionamos orar, pedir. Por isso que tem gente que, olha só, não consegue orar. Por exemplo, eu estou aqui falando, vamos orar. Você fala, não, pastor, mas não tem nenhum pedido. Agora mesmo mandei vocês darem as mãos aí. Quem não tem pedido ficou como? Esperando os outros terminarem. O que dizer de uma vigília, se a pessoa não tem pedido? Ela deve falar assim: eu não sei que vocês oram tanto. Porque para ela, orar é fazer pedido. Imagina uma pessoa que começa a orar e já entra assim: Senhor, eu preciso disso. O resto é enrolação. O resto ela começa. Aí acaba. Aí ela fica olhando e fala assim: como é que as pessoas oram tanto? Tem gente com problema. Orar não é pedir, meu irmão. Olha o que o salmista diz, Salmo 95, 1, 2 e o 6. Venham, vamos cantar com alegria, louvando o Senhor, pois Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dEle com corações cheios de gratidão. Vamos louvar o Senhor com ações de graças. Venham, vamos nos ajoelhar e adorar o Senhor que nos criou. Gente, então, a pessoa pensa que ela faz da oração um pedido, mas orar não é pedido. Vamos lá. Eu vou ler aqui para você esse texto, vai aparecer no telão. Queria que você fizesse a leitura comigo aqui. A palavra de hoje é: por que você não ora? Gente, um dos cultos que tem menos frequência numa igreja é reunião de oração. Aqui nós temos uma oração na segunda-feira. Parece tromba d'água, enchente. Quando chove, lota. Depois esvazia. Depois lota de novo. Depois esvazia. Porque depende da necessidade. Se a pessoa precisa, lota. Se não precisa, esvazia. Porque ela não entende que orar não é isso. Orar não é pedir. Eu vou ler para você. 1 Samuel 1,7 diz assim: isso acontecia ano após ano. Todo ano, sempre iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia. Você percebe? Todo ano ela só fazia isso, olha, só isso que ela fazia, ó. Chorava, perdia fome, sentia vergonha, mas não orava. Por que você não ora? Aí ela orou. 1 Samuel 1, 9 e 10. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus o Senhor. Eu acredito que todos nós temos esse dia, certa vez, que nós oramos. Todos nós temos isso. Pastor, eu orei. Aí eu pergunto: deu certo ou não deu? Então por que não ora? Por que não faz oração um modo de vida? Por favor, me ajudem. Quem aqui conhece alguém que tem vida de oração, que ora mesmo? Quem conhece?
Essa pessoa, no seu conceito, é uma pessoa bem conceituada? Você fala assim: pastor, ora, mas tem uma vida pior que a minha. Tem? Então por que você também não tem esse modo de vida de orar? Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Por que não oramos? Estuda comigo aqui, ó. Por que não oramos? Fale assim comigo: não acreditamos no Deus invisível. Só quem está acordado: não acreditamos no Deus invisível. Não acreditamos. Quer ver? Deixa eu falar algo agora aqui para você. Deus está aqui. Aí você fala assim: pastor, o senhor está vendo Ele? Não, é um conceito. Ele está em todos os... Eu tenho certeza, Ele está aqui. Por saber isso, meu coração já tinha que estar alterado, já tinha que estar... Ele está aqui agora, pronto para me ouvir, pronto para me tocar, pronto para me abençoar, atento. Você entende que Deus está assim para você? Imagina Ele fazer assim e não ouvir nada, olhando para você com a mão estendida, só esperando. Mas nós não acreditamos naquilo que não vemos. Por não ver. Hoje eu estou cheio de graça, né? Quer ver? Ó? Quem já orou dentro do carro sentindo muito forte a presença de Deus? Dentro do carro, sozinho. Só estava você dentro do carro. É loucura, não é? Como é que você vai falar para alguém que está ali do lado, sentado no carona ali, e você falando e chorando e cantando e falando e chorando, e está do lado, sentado no carona? Como é que você faz para alguém? Eu acredito que Ele está ali. Que Ele está ali. Não entro na Dutra. Vamos orar. Para o som, para a conversa. Vamos orar. Senhor, vem conosco. Vem conosco. Se é de dia, de noite, não interessa. Se o carro é bom, se não é bom, se está com o tanque cheio, se passou por revisão. Meu irmão, a minha confiança não está nisso. A minha confiança está que se Deus está aqui, tudo vai dar certo. Crê nisso? Crer nesse Deus invisível, mas real. Falar com Ele, sentir a presença dEle. Ele está, se Ele está, dá a mão para Ele. Se Ele está, meu irmão, se prostra. Se Ele está, adora. Se Ele está, fala com Ele. Por não acreditar, por não estar sensível à sua presença, por estarmos tão frios, secos, endurecidos, parece que a gente tem que abrir, irmãos, abrir o teto, abrir para falar com Deus, sendo que Ele está do seu lado. Mateus 6,6, mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai que vê, fale assim comigo, importa que Ele vê. Pronto. Ele vê o que você faz em segredo e lhe dará a recompensa. Por que não oramos? Não sabemos falar com Deus. Não sabemos. Eu já ouvi gente falar que pensa que está em pecado porque não fala igual os outros falam. Falei: pastor, eu tenho até vergonha do jeito que eu falo com Deus, que eu não sei orar do jeito que os outros oram. Você sabe que eu estou casado com a Eloíde, dia 10 de novembro agora faz 32 anos. Né? Meu filho tem 26 anos. A Larissa tem 12 e já acha que... Né? Você acha que a Eloíde chega em mim e fala assim: pastor, ou meu filho chega em mim, imagina o Renan chegando em mim: pastor, ou a Larissa, não vai fazer isso nunca.
pastor. Às vezes nem pai fala, já chega falando. Você ouvindo, você dizer assim, não é assim que, mas ela comigo, ele comigo, a Eloíde comigo, desculpa, deixa eu falar do jeito que ele quiser comigo, eu vou ouvir, do jeito que quiser. E quando eu não entendo, que o Renan fala depressa pra caramba, calma, não ouvi o que você falou, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Quem pode dizer amém? Nós não sabemos falar, irmãos, que a gente acha que há um modo de falar. Jesus falou, sempre que você for falar com o Pai, usa o meu nome, sempre, fala para Ele, Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui, pronto, aí você fala assim, mas seus filhos, chegam em você e falam, claro, eles levam o meu nome, o que você não leva, eles levam o meu nome, são meus herdeiros. Minha esposa é dona de tudo que eu tenho. Quer dizer, tudo parece que eu tenho um negócio, né? Meus filhos são herdeiros. Então eles falam comigo, tratam comigo, têm liberdade comigo, falam. Às vezes até a gente tem que falar assim, quando você estiver perto dos outros, dá uma maneirada, você está muito relaxado para falar comigo, hein? Mas não dá nada. É pai mesmo, chega mesmo e é assim mesmo. São os meus filhos. Você pode dizer um amém? Um molde de oração que eu acho sensacional, sobre falar, o jeito de falar, um molde assim para copiar de falar, é os dois discípulos no caminho de Emaús. Deixa eu ver se algum crente lembra. Lembra como é que era? Iam falando com ele pelo caminho. Falando. Depois se tornou em comunhão. Porque às vezes você começa a orar, está frio. Mas dependendo do prazo que você fica ali, se torna uma comunhão gostosa. Depois da comunhão gostosa, a revelação dele na sua vida. Ele estava aqui conosco. Pronto. Eu gosto desse molde. Como é que é? Vai falando. Pastor Custódio, que era assim, ele dizia isso. Ele começava a orar, não sentia nada, mas ele ficava orando. Passava um tempinho, ele já estava com o lencinho na testa. Aquele lencinho dele suava tal e orava. Daqui a pouco não parava mais, ele falava. Vou no caminho falando. Aquilo se torna uma comunhão, partilhar. A presença dele se revela. Aí eu não quero que acabe mais. Aí eu não quero que pare mais. Vamos lá. Não acreditamos que Deus ouve e responde. Segundo Crônicas 7, 14 e 15. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo. Fala para alguém assim, Deus vai ouvir a sua oração. Eu vou terminar. Como deve ser a minha oração? Por que você não ora? Como deve ser a minha oração? Quem tá aqui, diz um amém aí, ó. Anota isso aqui, ó. Anote. Como que tem que ser a minha oração? Prioridade. Prioridade. Essa palavra prioridade, agora você vai entender. Olha, agora você vai perceber como é que nós estamos longe dessa realidade. Eu vim aqui falar, vamos orar. Não é prioridade.
que é prioridade? A palavra prioridade é condição do que é o primeiro em tempo, ordem e dignidade. Prioridade no tempo, no meu tempo. Então, olhe para mim aqui, eu tenho de igreja 39 anos. Você acha que eu não ouvi pessoas dizendo que não tem tempo para orar? Porque não é prioridade. Acordar, prioridade da sua vida. Falar com meu Deus, falar tudo com Ele, agradecer a Ele pela misericórdia que se renovou, declarar que eu confio nele, e que a minha vida é dele, e que esse dia de hoje, foi Ele que deu para mim, eu vou me alegrar nesse dia. Prioridade máxima. A palavra prioridade é a condição do que está em primeiro lugar, em importância, em urgência, em necessidade, em preeminência. E isso é prioridade, está em primeiro lugar. O que você mais precisa? Vamos lá, fala comigo. O que você mais precisa? Diga, falar com Deus. As demais coisas? Então a minha pergunta é: você já falou com Ele? Primeira coisa, assim, não tem nada antes disso. Minha necessidade maior, meu desespero maior, é falar com Ele. Porque se eu falar com Ele, tudo vai bem. A letra da música diz assim: sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Deus é o primeiro em tudo. Por isso que a gente não ora, porque Ele não adianta, não é. Sabe o que eu lembrei agora aqui, falando com você? Hoje não existe mais isso, mas antigamente, os carros, antigamente a gente ia sair com ele, ia lá, ligava ele para esquentando, não ia? Quem já fez isso? Você vai sair, liga lá rapidinho. Orar é isso, irmãos. Liga, deixa esquentando, que vai funcionar o dia todo. Vai funcionar o dia todo. Liga lá. Vai orando, irmãos. Vai esquentar. O dia todo o carro vai andar. Vai andar e não vai falhar. Não vai falhar. Como orar? O tempo todo. Em todo o tempo. Atos 12, 5. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente, o tempo todo, revezar em oração, não parar, enquanto não ver a resposta, não parar, né? Eu acredito, e isso aqui, se você não quiser anotar, não anote, falo eu, não o Senhor, pensamento meu coração, eu acredito, que enquanto um crente está orando, o céu está aberto. Então você imagina uma pessoa dentro da sua casa orando, o céu está aberto, irmãos, e as janelas dos céus estão abertas, e Ele derrama no tempo certo as chuvas temporã e a serôdia, e Ele ordena a bênção sobre tudo aquilo que você põe em sua mão, porque tem um crente orando, irmãos, o céu está aberto. Quem aqui é pai e mãe? Você está ouvindo o que eu estou falando? Enquanto você estiver orando, o céu está aberto sobre a vida dos seus filhos. Ah, mas eles estão errados. Meu irmão, não é por isso, é porque tem um crente orando. Estou falando com alguém, em nome de Jesus. Continue orando, deixa o céu aberto, pague o preço,
fica orando, mantenha o céu aberto, a bênção virá, não tardará. Fica, joelho no chão, marcas, ore. Pastor, tenho passado um tempo, meu irmão, ore, chore, mantenha o céu aberto. Tudo que seu filho precisa, seus filhos precisam, é que o céu permaneça aberto, não feche. O céu não pode fechar, o chão não pode virar bronze, não pode virar latão, não pode. Tem que ter terra fértil, céu aberto, porque aquilo que eles plantarem vão colher de bênção. A chuva virá, a que rega e a que produz. Mas eles estão errados, meu irmão, não é por isso, porque tem um crente orando, a misericórdia de Deus vai alcançar. Você acredita nisso? Eu vou terminar aqui, mas eu queria falar de algo. Oração não pode ser um pedido, porque senão você se perde no pedido. E a Bíblia diz: nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos pedir. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir como convém. Early Lenz, autor do livro O que Deus fez por mim pode fazer por você, um dos livros mais lindos que eu já li. Ele esteve aqui em Guará, inclusive, dando testemunho. Early teve glaucoma. É um homem bem maior que eu. Ele teve glaucoma, mas ele cria que Deus ia curar ele. Só que os olhos, córnea, morreram. A glaucoma é um aperto dos nervos ópticos, né? Então morreu. O médico orientou ele: tem que tirar isso, que um dia você vai dormir, quando você levantar, o olho fica no travesseiro. Chegou a apodrecer. Falou: a gente coloca aí um olho de cristal, não sei o que era lá. Ele falou: Deus vai me curar. Virou teimosia aquilo. Um dia, antes de dormir, a mulher dele, brava é cansada já, e ele falou: vou orar, Deus vai me curar. Ela chamou ele e falou: vem cá, você acredita mesmo que Deus vai te devolver esses 2 olhos? Ele falou: eu acredito. Ela falou: então pare de pedir e comece a agradecer. Na hora ele caiu, ajoelhou e começou a agradecer. Obrigado, começou a agradecer. Naquela noite ele dormiu. Quando ele acordou, ele viu o sol entrando dentro da casa dele. Agora vai explicar para o médico de onde é que veio aqueles olhos de volta. Você crê mesmo? Vai agradecer ao Senhor que já está fazendo coisas tremendas. Aí muda tudo. Tem um tempo de adoração, um tempo de gratidão, um tempo com a palavra, orar a palavra, um tempo de expressar, falar com o Senhor, colocar tudo diante dele em gratidão. O Senhor já está fazendo. O meu Deus é invisível, mas real. Ele já está trabalhando. Deus já está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que já está operando grandes coisas, já está fazendo. Gratidão. E aquilo não para, vai tomando seu coração. Obrigado, Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Vai dormir e se prepare para um novo tempo. E eu termino. Como que tem que ser a nossa oração, né? Com fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível, né?
Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Você não pode, e eu sei que você já fez isso, você não pode chegar a Deus sem saber, ter certeza do que Ele pode fazer. Não pode fazer isso. E eu sei que todos nós, irmãos, oramos porque alguém ora, porque alguém falou, mas quem realmente sabe, conhece o seu Deus, fará proezas. Está alguém aqui hoje que sabe mesmo, tem certeza que Deus pode todas as coisas, que Ele pode mudar, Ele pode abrir, Ele pode fechar, Ele pode, Deus pode. Porque talvez alguém vai falar para você que não adianta, mas você vai dizer assim: mas eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O meu Deus pode. Mas eu sei que há um Deus que se assenta no alto e sublime trono, e Ele reina sobre tudo e sobre todos, e os olhos dEle estão sobre a minha vida. Sabe o meu levantar, sabe o meu deitar, de longe sonda o meu coração, esquadrinha todos os meus pensamentos, e antes que a palavra venha à minha boca, Ele tudo sabe. É o Deus da minha vida, o Deus todo-poderoso, o médico, o meu advogado, a minha provisão diária, o milagre da minha vida, o meu socorro bem presente, o meu esconderijo, a minha fortaleza, a torre da minha vida, a minha força, a paz do meu coração, a minha alegria. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Fica de pé. Por que você não ora?